Olá, eu sou Clélio Berti e estamos aqui com mais um vídeo desses vídeos longos. Esses vídeos são destinados a quem de fato quer se aprofundar. Se você chegou a esse vídeo e quer um aprofundamento no mundo emocional, parabéns, você está num bom caminho. Esse vídeo, ele trabalha algo muito interessante, que é a habilidade de comunicação. Por que eu preciso me comunicar bem? Ou, perguntando de outra forma, você sabe se comunicar? A comunicação é algo extremamente relevante se eu quero ter boas relações humanas, quaisquer que sejam elas. Se eu quero ter boas relações no trabalho, significa dizer um ambiente de trabalho mais leve, mais solto, é preciso comunicar com eficiência. Se eu quero uma boa relação afetiva, as minhas relações familiares, com os filhos, com os pais, com o cônjuge, eu preciso de uma boa comunicação. E é interessante esse elemento, porque é comum que as pessoas pensem, quando se pergunta, você se comunica bem? É muito comum que as respostas sejam positivas, sim, eu me comunico bem. E na verdade, eventualmente, algumas pessoas de fato se comunicam bem, mas é muito comum que a pessoa tenha a percepção de que se comunica bem. Ela acha que se comunica bem. Quando você pergunta para as outras pessoas que interagem, elas dirão, não é tão bem assim como ela imagina. Para os dias de hoje, uma boa comunicação é extremamente útil em vários aspectos da vida. Aspectos profissionais, aspectos pessoais, a vida particular. Mas, além de tudo, a boa comunicação, ela permite felicidade. Quando você consegue comunicar-se adequadamente, você consegue dar notícias ruins, sem agredir a você e sem agredir ao outro. Quando você tem essa habilidade de comunicar-se, você consegue solucionar conflitos antes que eles aconteçam. E aí, fazendo dessa maneira, você mantém bons amigos, a sua família fica mais relaxada, mais fluida, você não se indispõe com clientes, com fornecedores, os negócios andam melhor. Pois bem, a primeira ideia é essa. Você sabe se comunicar? E aí é natural, como nós já falamos, que as pessoas acreditam que sabem. Mas é muito, muito, muito frequente que esse saber não é tão efetivo, não é tão eficiente. Saber comunicar-se é uma arte extremamente elaborada. E, evidentemente, à medida que nós treinamos, nós evoluímos nessa arte. Uma boa comunicação, nós queremos que eu consiga falar o que eu preciso falar, de tal sorte que eu não agrida a pessoa que me ouve, mas também eu não agrida a mim mesmo. As autoagressões acontecem quando a gente fala de uma forma que a gente não gostaria de falar. Fica meias verdades, você diz, mas não diz tudo o que gostaria de dizer. Engole um pouco dessa informação, engole uns sapos, talvez não tão grandes, mas engole alguns. A arte de comunicar-se é você dizer tudo o que você precisa dizer, mas que você não agride o outro, não agrida a si mesmo e também a mensagem seja compreendida. É muito comum, você já deve ter percebido isso na sua vida, você deu uma mensagem para alguém, fazer alguma coisa, e depois, quando você confere, verifica que a pessoa fez outra coisa. E aí você se percebe, mas não foi isso que eu falei. E a pessoa, não, foi isso que eu entendi.
É muito frequente essas diferenças, esses atritos na comunicação, esses ruídos. Eu digo uma coisa e a pessoa entende outra. Claro, não é uma pessoa menos preocupada em evoluir colocar lá a culpa no outro. Você não prestou atenção, sempre a culpa é do outro. Pois eu me comunico bem, eu expressei corretamente, ficou muito claro para mim. Mas num processo evolutivo, quando nós temos a proposta de melhorar, de evoluir, quando a gente quer ser um ser humano melhor, nós devemos perguntar, será que eu me comuniquei tão bem? Será que eu fui claro? Estava claro para mim, mas e para o outro? Essa arte de comunicar, então, é transmitir a mensagem de tal sorte que o outro entenda o que você quer dizer, de fato entenda, e você não agrida o outro e nem a si mesmo. Evidentemente que quando uma notícia é boa, quando eu transmito alguma coisa boa, isso é muito fácil. Nós não nos preocuparemos nesse vídeo com isso. Nós nos preocuparemos é quando, principalmente, eu tenho de dar notícias ruins. Eu tenho que dizer coisas que não são agradáveis de ouvir. Uma notícia ruim. Pois bem, a ferramenta que eu gosto, lembre-se, esses vídeos nossos é para a gente trabalhar o conteúdo emocional. Quando eu quero resolver alguma dificuldade emocional, como por exemplo a dificuldade de comunicação, não necessariamente eu tenho um único caminho. Às vezes um caminho muito apropriado para uma pessoa não seja tão apropriado para outra. E esse caminho que eu sugiro hoje é a linguagem da conciliação e do conflito. O que isso quer dizer? Na linguagem do conflito, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu me comunico, tende a levar o diálogo para o conflito. Evidentemente, nós estamos pensando aqui nas coisas difíceis de dizer, nas notícias ruins. A linguagem da conciliação é uma linguagem que leva à conciliação e evita o conflito. E qual a diferença ou as diferenças fundamentais da linguagem da conciliação e do conflito? Na linguagem do conflito, eu tenho uma comunicação, uma atitude acusativa. E na linguagem da conciliação, em vez de eu acusar, eu trago para mim, em vez de eu jogar para o outro, você não entendeu, eu trago a responsabilidade para mim. Será que eu não me expressei adequadamente? Para que seja mais compreensível, vamos imaginar uma seguinte situação. Você determina para alguém fazer algo. Vai lá e coloque este parafuso na parede em tal lugar. Quando você chega para ver o serviço feito, a pessoa colocou o parafuso em outro lugar, completamente diferente daquilo que você instruiu. Pois bem, linguagem do conflito. Você é uma topeira. Eu estou usando uns termos assim, mais intensos, mais fortes, só para deixar o nosso vídeo mais divertido, mais leve. Você é uma topeira. Eu disse para colocar esse parafuso em tal lugar e você colocou em outro completamente diferente. Eu vou com uma linguagem acusativa. Eu acuso o outro. Você é uma topeira. Ou você não entendeu. E aí, eu gostaria de fazer uma ressalva para as pessoas que me ouvem de outros países de língua portuguesa, que não o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. Topeira, na nossa gíria aqui do Brasil, é uma pessoa que tem dificuldade de compreensão. Então, na linguagem acusativa, na linguagem do conflito, eu digo, você não entendeu, você não tem capacidade de compreensão. Na linguagem da conciliação, eu digo, a mesma situação. Me parece,
eu quis dizer para você para pregar o parafuso naquele outro lugar. Será que eu me comuniquei mal? Perceba a diferença? A distância que está. Numa situação eu acuso o outro de que ele não compreende. Conflito. Numa outra situação eu digo, será que eu não me comuniquei bem? A diferença é que quando eu uso a linguagem do conflito, se eu acuso, a tendência é o outro entrar numa situação de defesa. Se alguém me acusa, eu tenho que me defender e revido. Uma acusação gera outra acusação. Então, numa situação bastante simples, você não entendeu que eu mandei você colocar aquele parafuso em tal lugar? Ele diz, eu entendi sim, você que não disse. Você falou que era para pregar aqui, agora você mudou de ideia. Você repare, quando há uma acusação, por outro lado, há uma atitude de defesa. E o desenrolar deste processo tende a ir para o conflito. Nessa outra situação, uma atitude que não é acusativa, eu trago para a minha responsabilidade. Será que eu me expressei mal? Aí o outro fica desarmado. Talvez ele pergunte, será que eu entendi mal? E aí, num aperfeiçoamento dessa ideia, me desculpe, eu acho que eu me expressei mal. Eu quis dizer para você pregar esse parafuso lá naquele outro lugar. E aí a outra pessoa diz, talvez eu tenha entendido mal. E aí você caminha, em vez de caminhar para o conflito, você caminha para a solução. Na linguagem do conflito, alguém acusa, alguém se defende, alguém acusa de novo, alguém se defende de novo, e no final, talvez tenhamos uma briga. Talvez tenhamos um desconforto, talvez tenhamos uma energia pesada, uma energia densa, que ninguém ganha com isso. Nessa outra atitude, nós procuramos corrigir os erros. E evidentemente, à medida em que você desenvolve e treina essa habilidade, você começa a conhecer as pessoas que você convive, as pessoas mais próximas, que são, de fato, as pessoas mais importantes. Então, quando você se relaciona com o cônjuge, por exemplo, e aí você faz algo, por exemplo, veja que essa linguagem do conflito, ela pode, ou da conciliação, ela pode ser usada quando você afirma, mas também quando alguém acusa você. Ou alguém afirma algo sobre você. Então, por exemplo, o cônjuge diz, eu já não disse para você que não é para deixar esse copo em cima da mesa? E aí você pode dizer, me desculpe, me esqueci. Ou o cônjuge diz para você, comprou aquilo que eu pedi para você? E você, na percepção, às vezes não tinha entendido que era para comprar aquilo. E aí você poderia dizer, linguagem do conflito, mas você não me pediu para comprar isso. E na linguagem do conflito o outro responde, sim, eu pedi para você comprar. Você esqueceu? Não anotou? Não, você não perguntou para mim. Repare, o diálogo como ele fica mais intenso, mais agressivo. E é na mesma situação o cônjuge diz, você comprou aquilo que eu pedi para você? E aí você diz, me desculpe, eu não entendi que você tinha pedido, você pediu isso, me desculpe, eu não entendi. E aí você desarma a outra pessoa, ok? Essa diferença de utilizar a linguagem do conflito, a linguagem acusativa, para a linguagem da conciliação, ela é fundamental na construção de relacionamentos humanos
positivos. Uma pessoa que você convive muito e que você troca muito, se você for acusar essa pessoa com uma certa frequência, a relação fica desgastada, fica tensa. Você pode conviver com essa pessoa pela vida inteira, por uma razão ou por outra, mas não será uma convivência positiva, não será uma convivência feliz, não será uma convivência soberba, será uma convivência tênue, uma convivência esfumaçada, uma convivência não muito boa. Quando eu desenvolvo essa habilidade de me comunicar mais efetivamente, as relações ficam mais fluidas, mais positivas, mais para cima, mais para o alto. Base, então, fundamental da linguagem da conciliação para a linguagem do conflito é que linguagem do conflito e linguagem da conciliação, linguagem do conflito, eu acuso, eu coloco no outro a responsabilidade por não ter compreendido se fui eu que disse ou se eu entendi. É a pessoa que não soube se comunicar, ou seja, sempre é o outro. Na linguagem da conciliação, se eu digo, ou se eu recebo uma mensagem que não foi a que o outro quis passar, eu digo, se eu comuniquei, será que eu não comuniquei direito? O que faltou eu dizer? Ou, será que eu não ouvi direito? Será que eu não compreendi direito? Essa percepção, em vez de acusar, dá o seu sentimento. E aí, quando eu preciso dizer uma notícia muito ruim para uma pessoa que eu amo, por exemplo, cônjuge, ou por exemplo, filho, enfim, na minha percepção, ele fez algo muito ruim. E se você já reparou, ninguém muda ninguém. Se você quer mudar alguém, tire o cavalinho da chuva, porque não vai acontecer. O que pode acontecer é a gente dar uma dica de um comportamento que nos faz mais feliz. E aí a pessoa pode decidir mudar por ela mesma ou não. E aí quando você usa a linguagem do conflito por algo que a pessoa fez e que incomoda você. Linguagem do conflito. Mas você fez isso de novo. Você quer me machucar. Você faz isso de propósito. Linguagem do conflito. Linguagem da conciliação. Isso que você fez me deixa muito triste. Não quero julgar para dizer que está certo ou está errado. Pode ser que eu esteja errado e você esteja certo. Mas me deixa infeliz. Quando eu utilizo a linguagem da conciliação, eu expresso o meu sentimento em relação àquela situação, mas não julgo. Na linguagem do conflito eu julgo, eu digo, você fez de novo aquilo, está fazendo só para me causar sofrimento, ou só para me apurrinhar. Eu acuso. Eu digo que o outro tem um comportamento inadequado, que tem um comportamento ruim e que ele está errado. Na linguagem da conciliação, eu digo, isso me faz mal. É o meu sentimento. Eu sinto mal, paciência. Eu não quero dizer que você tem que parar. Eu não quero dizer que você está errado. Eu só quero dizer para você o quanto isso me faz mal. Numa relação positiva, em que as pessoas se amam e que as pessoas têm um cuidado mínimo para com o outro, uma relação que ainda não está viciada, o que você faz por uma pessoa que você ama? Você não tende a ser mais generoso com ela? Então, vamos inverter a situação, ela diz para você, olha, isso que você fez de novo, isso me deixa muito triste. Talvez até você esteja certo, mas eu me sinto triste. E você ama aquela pessoa, e a relação não está viciada, você quer amá-la pelo resto da sua vida, o que você pode fazer? Deixa.
Às vezes você deixa de fazer algo, às vezes que você entende correto o que deveria fazer, só para deixar a pessoa mais feliz. A linguagem da conciliação permite mudanças muito mais expressivas, porque você expressa o que você sente quando você se sente agredido. Não julga. E numa relação positiva, saudável, evidentemente, se nós tivermos uma relação que não é saudável, uma pessoa que está sempre na defensiva ou sempre agredindo, uma pessoa com uma percepção, ela não tem a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, dificilmente vai haver grandes mudanças. Mas uma relação comum, saudável, de pessoas saudáveis, pessoas que estão bem, mas que cometem equívocos, todos nós cometemos, você também comete, eu também. E na verdade, eu preciso confessar, eu cometo muito mais equívocos que gostaria, não estou ainda naquela fase que eu gostaria de estar, naquele grau de desenvolvimento, mas enfim, estou caminhando com sinceridade, quero melhorar. Quando você tem pessoas saudáveis, elas se esforçam para fazer feliz a pessoa que ama ou fazer feliz as pessoas que ela ama. E aí quando você não acusa, você dá o direito para a pessoa, para ela pensar. Putz, a minha atitude deixou aquela pessoa que eu amo infeliz, triste. Preciso fazer isso? O quanto isso traz para mim? O que isso traz para mim? Será que traz mais coisas que compensa a infelicidade do outro? Ou será que eu poderia abrir mão disso em nome da felicidade do outro? Claro, numa relação feliz, numa relação saudável, algumas vezes você deixará de fazer coisas só para fazer o outro feliz. E algumas coisas não dá para deixar de fazer. Paciência, talvez o outro tenha que dar um passo, evoluir. E essa relação é saudável, preste atenção, é saudável quando os dois têm a capacidade de abrir mão em momentos diferentes de alguma coisa. Se eu considero que sempre estou certo e o outro é que tem que mudar, talvez não esteja tão saudável assim. Ou o inverso. Se eu acho que o outro sempre está certo, é melhor pensar direito. Talvez sim, mas eu prefiro achar que é preciso ajustar essa relação. Essa é a ideia básica, o fundamento da linguagem da conciliação e da linguagem do conflito. Quando eu faço uma comunicação, o ideal é que eu não agrida a mim, mas também não agrida o outro, e que eu consiga transmitir a notícia. Agora vamos para um lado prático. A ideia nós já sabemos, o conceito já sabemos. Claro que fizemos uma discussão bem por alto, porque embora o vídeo seja longo, mas esse assunto, para uma abordagem mais profunda, ainda precisaria de mais tempo, que eu não tenho nesse vídeo. Primeira coisa, você tem que querer. Querer. Eu quero mudar a minha comunicação para fazer as outras pessoas mais felizes, para fazer a mim mesmo mais feliz? Sim ou não? Se você não quiser mudar, não mudará, não adianta. Mas se você estiver disposto a mudar, eu quero mudar, esse é o primeiro passo. Feito este passo, esse desejo, essa vontade de querer mudar, vamos para o segundo: treinamento. Esse treinamento, além dos treinamentos que nós já passamos nos outros vídeos, que uma coisa está interligada à outra, eu tenho que treinar o meu emocional. E esse treinamento se baseia de pessoa a pessoa. A mesma notícia ruim que você tem que dar. Se é um engenheiro, uma pessoa de uma cabeça mais racional,
você pode dar essa notícia de uma determinada maneira. A mesma notícia você vai dar para outra pessoa, que é uma pessoa mais artística, com emocional muito alto, muito elevado, uma pessoa muito emotiva. Você precisa mudar completamente o jeito de dar a notícia. Isso é um aprendizado que você fará da seguinte maneira: o treinamento. Observe a cada pessoa que você der uma notícia ruim, como ela reage. As pessoas que você convive mais, que são as pessoas mais próximas, isso é fácil, porque você a cada poucos dias aí você tem que dar alguma notícia ruim. Aí você observa como ela reage. Observou como ela reage, você ajusta a sua comunicação para aquela pessoa. Então, se é uma pessoa mais cartesiana, uma pessoa mais racional, você pode dar a notícia de uma maneira mais direta, mais incisiva. E se for uma pessoa mais emotiva, mais emocional, uma pessoa que se emocionaliza fácil, você tem que dar essa notícia de uma maneira diferente. Então você vai utilizar isso, o treinamento é observar a resposta de cada um. Bom, segundo, quando você for dar uma notícia ruim, primeira regra interessante, você só dará essa notícia ruim quando você estiver num momento bom e a outra pessoa estiver também num momento bom. Se um dos dois estiver num momento ruim, é fácil descambar aquilo para a agressividade, para a agressão, para o conflito. Então escolha o momento seu e o momento do outro. Quando os dois estiverem bem, é um momento bom para dar a notícia. Segundo, treine antes, ensaie antes, se a notícia for muito ruim, ensaie antes como você comunicará. Sempre utilizando a linguagem da conciliação. Eu sinto, eu percebo, isso não fez bem para mim, aquilo me deixou triste. Sem acusar o outro. Treine. Ensaie, de você para você mesmo. Eu acho que eu posso dizer essa notícia da seguinte maneira. Treine. Se tiver alguma acusação, tire. Aí você treinou como você dirá. Segundo, tom de voz. Quando você for dar uma notícia ruim, o legal é não alterar o tom de voz. Um tom de voz mais baixo que o normal geralmente facilita. Ok? Segunda, outra coisa, gestos. E aí depende muito da cultura. Nós brasileiros falamos muito com as mãos, os italianos falam muito com as mãos. Então os gestos, eles têm que ser coerentes. Se os gestos forem agressivos, sabe, gestos duros, fortes, o extremo disso é apontar o dedo, né? Se você aponta o dedo para alguém ríspido, mesmo que a linguagem, o coração, a voz seja suave, os gestos dizem outra coisa. Então a gesticulação tem que ser coerente com o que você dirá. Se você quer conciliação, gestos leves, tênues, suaves. Claro, isso quando for dar notícia ruim. Quando for dar notícia boa, não se preocupe com isso, porque notícia boa é muito fácil de dar. Então trabalhamos o treinamento, gestos, tom de voz, atitude corporal. Atitude corporal pode ser de fechamento, de agressividade. Então, uma atitude solta, relaxada. Mas como eu dou uma notícia ruim, com um tom de voz baixo, com gestos leves, com a coluna estendida e relaxado. A notícia é ruim. Treinamento. O ser humano precisa treinar. O que a gente pode fazer? Treinamento. O que eu quero? Eu quero conflito? Ou quero dar essa notícia ruim, sem agredir o outro, sem agredir a mim mesmo e dizer tudo o que eu preciso dizer? Quero isso? Quero. Então tem que treinar. Não se preocupe que se você afinar a sua atenção, esse treinamento é rápido.
relativamente rápido. Você observou todos esses detalhes, especialmente os mais importantes, é utilizar uma linguagem não acusativa, e aí as outras coisas, elas facilitam muito, muito, muito. O momento, tom de voz, estar relaxado, treinar. E especialmente, estar preparado para o revide. Na minha percepção, esse é um dos pontos mais difíceis, porque eu tenho que dar uma notícia ruim, e aí eu me preparo, chego lá, dou aquela notícia ruim, e a pessoa vem ríspida por cima de mim. E o que eu faço? Desestruturo e devolvo o ríspido. Pronto, não adiantou nada. Esse preparo. Eu tenho que estar com a cabeça preparada para que, se a pessoa vier com um tom ríspido, eu mantenha calma. Fácil? Não. Os nossos vídeos, o que nós propomos não são coisas fáceis, você que nos acompanha sabe disso. O que nós propomos são coisas fascinantes. São mudanças significativas na vida, para que essa vida seja uma vida de glória, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida digna de ser vivida. Não propomos coisas fáceis. Então, você deverá se preparar para o revide. Se o revide vier, lembre-se, isso não, na maioria das vezes as pessoas revidam as notícias ruins, não contra a pessoa, é contra a notícia. Inclusive, os japoneses desenvolveram, no sistema deles de controle de qualidade, eles repararam o seguinte, que muitas notícias ruins, alguma coisa ruim estava acontecendo e ninguém avisava o chefe. Ninguém avisava, porque quando dava notícia para o chefe geralmente era agressivo. E aí demorava-se muito para corrigir o erro. Então, um treinamento de qualidade total que começou lá no Japão, era exatamente isso. Quando o chefe recebia uma notícia ruim, agradecia. Para estimular que as pessoas viessem dar as notícias que não estavam boas, para corrigir logo o erro. E aí você precisa se preparar. Quando você dá notícia ruim, se vier o revide de uma maneira desagradável, relaxe. Esteja preparado. Esse é um preparo. O segundo preparo, que ele é talvez mais difícil, é você estar preparado para receber notícias ruins. Às vezes você recebe uma notícia ruim de supetão, você não está preparado. E aí vem alguém e diz, pá, na lata, aqui na cara, direto, algo que você prega despreparado. O que você tem que se prevenir e treinar? Quando eu receber uma notícia ruim, fica frio. Quando recebo uma notícia ruim, eu sempre agradeço a pessoa. Não importa se eu concorde ou não com aquilo. Depois eu vou pensar. Ok? Se eu agradeço, isso estimula a pessoa a me dizer coisas. E eu melhoro com isso. Então, por exemplo, se você achou alguma falha neste vídeo, você pode dizer para mim, eu ficarei feliz. A notícia será ruim. Eu queria que esse vídeo fosse bacana, que fosse legal, que as pessoas olhassem e dissessem, nossa, perfeito. Isso é o que eu gostaria. Mas às vezes a gente não consegue os objetivos. E alguém diz, esse vídeo tem um problema aqui, tem um problema ali. Isso me dá ferramentas para que o próximo vídeo eu faça melhor. Para que eu evolua. Então pode dizer, se você encontrou falhas, aí você pode dizer, isso não me chateia. Claro que ao receber a notícia ruim, eu já estou preparado. Se eu receber uma notícia ruim,
Primeira coisa, agradecer. E você sinta-se agradecido antecipadamente. Se me disser alguma coisa, não se preocupe, já está minha gratidão por você dizer, porque isso me faz melhor. É mais difícil receber críticas, é mais difícil receber notícias ruins e ainda ter que agradecer, mas é o que nos faz melhorar. Quando as pessoas dizem, principalmente as pessoas que a gente ama, se alguém que você ama der uma notícia ruim para você, agradeça. Depois você pensa. Você pode concordar ou não, mas agradeça. Desculpe. Eu estou no final de um resfriadinho, então às vezes a voz não sai muito boa, uma tossidinha, mas não se preocupe, é assim mesmo. Estamos aqui, os nossos vídeos são reais, fazemos o vídeo aqui com maior carinho, mas também com maior esforço. Fazemos o melhor que podemos, mas às vezes não conseguimos fazer tudo. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, coloque gostei. Alguns dos nossos vídeos, esses longos, eles são mais fechados, não é qualquer, eles não estão abertos na internet, não é qualquer um que pode acessar, ele precisa fazer uma inscrição para ter acesso a esses vídeos, então às vezes não dá para compartilhar direto, mas coloque gostei. Coloque os seus comentários. Todos os seus comentários são bem-vindos. Eu gosto de ouvir a sua opinião e essas opiniões me facilitam, me ajudam a melhorar. Outra coisa que eu queria falar para você é que se você tiver dúvida, coloque a pergunta, o que você não entendeu, como comentário. E aí o que eu faço? Quando a dúvida é pequenininha, eu faço um vídeo pequeno, posto no meu Facebook, no YouTube. Quando a dúvida é grande, eu faço um vídeo maior, quando a discussão tem que se aprofundar. Então, deixe, se você tem dúvida ou se você quer, não é uma dúvida sobre o vídeo, mas é uma outra dúvida sobre o que nós falamos, mundo emocional, gerenciar as emoções, administrar as emoções, controlar esse mundo emocional. Se você tiver dúvidas dessa natureza, mande. E evidentemente, se eu não souber, eu vou dizer para você que não sei. Mas, se eu souber, eu vou responder para você através dos direto ali ou possivelmente, mais provavelmente, por um vídeo, porque o que acontece? Quando alguém tem uma dúvida, geralmente essa dúvida é comum a outras pessoas. Então eu aproveito quando alguém tem uma dúvida para já fazer algo que seja útil para várias pessoas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por estar comigo. É uma felicidade. Até o nosso próximo vídeo.